Glória a Deus, hoje então, como foi anunciado antes, nós temos um tema nessa noite, e o tema é a fé que move montanhas. E o Senhor hoje vai nos ensinar aqui a partir de Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 24. Vamos lá, eu vou engrenar aqui. Diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. A Bíblia também nos diz em Hebreus 11:6, olha só como a fé é importante. Diz assim, que sem fé é impossível. Meu irmão, guarde essa palavra, impossível. Ou seja, não tem como, não tem outra maneira, não tem outra alternativa, outro caminho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você é uma pessoa de fé? Você realmente acredita no poder de Deus, na manifestação de Deus? Porque muitos pensam, que a decisão de crer é uma decisão fácil para todas as pessoas. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que elas não conseguem andar em fé com Jesus. Elas não conseguem crer no poder de Deus, na manifestação que há em nós confiarmos no nome de Jesus. E há alguns impedimentos do nosso coração, igreja, que fazem com que nós venhamos resistir a essa fé. Faz com que a gente não rompa nesse crer em Deus, nesse confiar em Deus. Por exemplo, vocês estão comigo aí? Estão prestando atenção aí? Foca aqui. Alguns motivos que fazem com que a gente não consiga crer em Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus. Por exemplo, problemas familiar ou educacional. Por exemplo, a maneira com que você é criado, o contexto familiar, influencia muito na maneira conforme você vai olhar para Deus, confiar em Deus. Por exemplo, um dos grandes problemas que muitas pessoas têm, e isso prejudica muito a sua fé, se você tiver problema de paternidade, automaticamente você vai refletir isso para Deus Pai. Você vai olhar para Deus de uma maneira desconfiada. Se seu pai errou com você, não supriu alguma coisa na família, mentiu para você, houve alguma coisa que prejudicou a sua relação com seu pai terreno, é muito normal e muito natural, a não ser que seu coração seja completamente restaurado e curado, que você olhe para Deus com esses resquícios, entenderam? Você vai desconfiar de Deus. Você pode até dizer que tem fé, que crê, sabe, mas é aquela, eu creio não crendo, eu acredito não acreditando, ou uns assim, eu até tenho fé. Que fé desconfiada é essa, né? Que fé é essa que não se tem certeza? Pessoas que têm crise existencial ou problema de identidade também não conseguem romper em fé. Pessoas que são cheias de dúvidas, de medos, de incredulidade na sua identidade, não vão conseguir romper em fé. Meu irmão, a incredulidade, a dúvida, a mentira, olhe para mim aí, são grandes inimigos da fé em Deus. Se você tem o coração cheio de incredulidade, cheio de dúvida, cheio de medo,
você não vai conseguir caminhar e andar dessa maneira espiritual que Deus nos chama. Amém? Olha só o que diz em Tiago 1, do 6 ao 7. Diz assim, olha só. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. Olha só que forte esse versículo. Olha que princípio que o Senhor nos diz. Você deve pedir para Deus, você deve orar a Deus. Mas agora, se você orar com dúvida no coração, não pense que Deus vai responder. Não pense que alguém que se achega em Deus sem fé consegue o mover de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, tem pessoas que também não conseguem andar em fé por ignorância. As pessoas acham muitas vezes que fé é uma expectativa humana, que não é algo espiritual, algo que vem de Deus, ou seja, nós projetamos em Deus o que Deus tem que fazer por nós, da maneira que nós queremos, do jeito, no tempo que nós queremos. E daí nós nos colocamos como se fosse algo gerado de nós mesmos em Deus. Expectativa humana não é fé. Vocês conseguiram entender? Não é fé. Fé também não é achismo. Não é eu acho, eu penso assim. Fé também não é sorte ou acaso. Imagina, você orou, você clamou, você fez propósito, daí você estava com fé nesse momento, que você deu passos, rompeu, creu no que você orou, Deus respondeu, e daí quando acontece alguma coisa, você pensa, mas foi o acaso, foi sorte. Meu irmão, não foi sorte, não foi acaso, foi Deus. Foi a mão de Deus. Então, o que é fé, então? A Bíblia ela nos fala, aqui em Hebreus 11:1, o que é fé. A Bíblia traz o significado de fé para nós. E em Hebreus 11, se você ler, você vai ler sobre os heróis da fé. É muito bom esse capítulo. Diz assim, ora, a fé é o que está escrito ali? É dúvida que está escrito? É incredulidade que está escrito? É medo que está escrito? Não é nada disso. A fé é o quê? Certeza. Daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Fé é enxergar de uma maneira espiritual as coisas. Fé é viver da maneira com que nós já recebemos, mesmo que os nossos olhos ainda não viram. Deus já nos abençoou. Deus já nos deu, já se moveu. Ainda não aconteceu fisicamente, mas espiritualmente eu creio que Deus já respondeu. E por crer que Deus já me respondeu, eu já ando nesse caminho, com certeza, sem dúvida, sem outras direções, sem plano B. Eu estou firmado e enraizado naquilo que vem do Senhor. Então, como eu falei ali, que a fé ela não é achismos e nem expectativa humana. Como é que eu gero fé no meu coração? Vamos lá, isso é uma boa pergunta. Como é que eu tenho fé, então? Como é que a fé é gerada no meu coração? A Bíblia também nos fala isso de maneira clara. Da onde que vem a fé? Romanos 10:17, olha o que diz. Romanos 10:17. Diz assim, ó. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de... Então, a fé, ela vem por onde? Vem por ouvir. Ouvir uma mensagem que vem de Deus. Ouvir uma palavra que vem de Deus.
Então o que a Bíblia está nos dizendo aqui? A Bíblia nos fala também que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia ela nos ensina, o que Deus falou, tá o quê? Tá falado, meu irmão. Se Deus disse sim, se Deus disse que vai fazer, por mais que eu ainda não esteja vendo o como, eu não saiba o como, eu simplesmente creio no que o meu Senhor, o meu Deus, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que rege as nações, aquele que governa tudo, que sabe de tudo, falou. Qual é o meu papel sobre a palavra que Deus me deu? É dar ajudinha a Deus? Não, a minha parte nisso é ter fé e andar em fé. É receber no coração, é enraizar sobre as nossas vidas as convicções que vêm do céu. É mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de andar, e não viver por vista, mas viver por fé. Crer em Deus. Muitas pessoas têm limitações, sabe? Muitas pessoas não conseguem se mover, tem um pessimismo dentro de si, tudo parece ser quase impossível, a não ser que aconteça um milagre, falta de esperança, as pessoas têm, e as pessoas também têm uma certeza de que as coisas não vão dar certo, tem certeza que não vai dar certo, há um desânimo no coração, e daí não consegue se mover em iniciativas, não consegue se mexer, não consegue andar. A pergunta hoje é: como é que está a sua fé em Deus? Quais são os passos de fé que você tem dado nesses dias? O que você está enxergando? O que Deus está te mostrando? Quais são os desafios que Deus está te dando para a nova estação, para o novo tempo, para o novo ciclo? O que Deus está gerando dentro de você? E nisso que Deus está gerando, o que Deus está pedindo para você romper para chegar nesse lugar? Vocês estão entendendo? A fé, meu irmão, ela nos desafia. Em Deus nós temos o sim, em Deus nós temos o amém, em Deus nós temos a convicção das promessas do Senhor sobre a nossa vida. Olha só, 1 Coríntios 1:20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o quê? Não, está errado o meu versículo, agora eu errei feio, hein? Meu Deus, eu errei. Alguém acha para mim isso, por favor? Eu estava empolgada, meu irmão. Isso nunca aconteceu nos meus anos de ministério. Alguém acha para mim? Presta atenção nesse versículo. Coloca certo aí para mim, ó. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. A Bíblia ela nos declara isso. Quando Deus diz sim sobre a nossa vida, Ele está dizendo sim para as promessas que Ele tem para você. Você pode confiar em Deus? Sim, você pode confiar em Deus. Há esperança em Deus? Sim, há esperança em Deus. Há verdade em Deus? Sim. Deus pode restaurar a sua vida? Não, vamos lá, igreja. Deus pode restaurar a sua vida? Deus pode abrir uma porta para você? Deus pode te perdoar? Deus tem planos para você? Você é lindo? Você é linda? Pô, tem gente que deu sim em tudo, mas quando chegou nessa parte, né? Você tem que crer, meu irmão, que você é bonita. Dá um elogio para essa pessoa do seu lado aí, diz assim, ó: você é lindo, você é linda. Amém? Creia no milagre de Deus, se não é, creia no milagre, meu irmão. Acredite no milagre do Senhor. As coisas podem mudar, né? Uma roupinha, um perfume, as coisas mudam aí, né? Aleluia. Era 2 Coríntios, só. Nós vamos ler de novo aqui, tá? Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus,
tantas têm em Cristo assim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Em Cristo nós temos o amém, em Cristo nós temos o sim de Deus. Entenda algo, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. É a fé que move o céu. Não é dizer que você tem fé, meu irmão, dizer que tem fé, todo mundo diz que tem fé aí. Eu quero saber nessa noite o que você tem feito com a fé que Deus te deu. Como que você tem andado na fé que Deus te deu? Como que você tem experimentado dessa presença do Senhor te acompanhando sobre os teus dias? Como que você tem caminhado em Deus? Meu irmão, quem anda com Jesus, quem é que anda com Jesus aqui? Entenda algo, a sua vida vai ser uma vida de desafios em Deus. Não busque viver com o Senhor uma zona de conforto em um lugar fácil. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele vai te chamar para outros lugares. O Espírito Santo vai te mover, o Espírito Santo vai te impulsionar. Deus vai te mostrar até coisas absurdas. Você vai ter sonhos grandes em Deus. Tem gente que é tão pessimista que pensa nas coisinhas tão pequenas, assim, quando Deus tem coisas tão grandes e tão abençoadas para fazer na nossa vida. E nós não cremos, nós não confiamos, nós não acreditamos. Nós acreditamos que pode ser com a pessoa do lado, que pode ser com o vizinho tal, que pode ser com tal pessoa, mas quando é para você, quando Deus quer fazer na sua vida, você desconfia. Deus pode, mas Deus pode na vida dos outros. Deus faz, mas Deus só faz na vida dos outros. Quando Deus quer liberar sobre a tua vida e sobre o teu coração as bênçãos do Senhor e o favor dele em você. Você está entendendo? O favor de Deus sobre a tua vida. A presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Mateus 14, versículo 27 ao 33, ele nos traz uma história de fé. Fica comigo aqui, meu irmão, ó, presta atenção em mim aqui, ó. Não se distraia. Diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Imagina isso, meu irmão. Vamos lá. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Primeiro ponto que nós vamos aprender aqui nessa noite é sobre descida a dar passos de fé. Mateus, do 14 ao 27, 28, diz assim, ó. Vamos ler de novo aqui. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele recebeu uma palavra que Jesus disse para ele: coragem. Tenha coragem. Jesus, só para contextualizar você o que estava acontecendo, Jesus mandou os discípulos irem ao outro lado, tá? Que Jesus ia encontrar eles lá depois.
Havia uma tempestade, Jesus estava orando. Quando os discípulos estavam indo, eles não haviam chegado ainda do outro lado. Quando eles olham naquele lugar, está vindo alguém andando sobre as águas. Imagina a cena, Jesus andando sobre as águas, os discípulos no barco. Eles ficaram com medo. Jesus dá essa palavra para eles e diz: coragem, tenham coragem, sou eu, Jesus. Isso que Jesus está dizendo. Não tenham medo, tenham coragem, sou eu que estou aqui. Pedro, como era aquele que falava demais, né? Ele pega e diz, né? Ele era o sanguíneo da parada, tá certo? Ali dos discípulos. Ele leva aquele que não pensava muito, ele só agia no impulso. Esse era o Pedrão. Estava lá no barco, recebeu, não tenham medo. Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro estava naquele momento decidindo dar um passo de fé num lugar desconhecido que ele ainda nunca tinha andado. Pedro não tinha andado sobre as águas. Eu acredito que antes de Jesus também ninguém tinha andado sobre as águas. Até hoje eu acredito que só Pedro e Jesus andaram sobre as águas. Eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. Se você conhece, me apresente, seria uma honra conhecer alguém que ande sobre as águas. Mas a Bíblia nos fala aqui que Pedro, ele começou a dar passos, começou a andar. Pedro não tinha andado ainda com Jesus, em direção a Jesus sobre as águas. Pedro andava com Jesus sobre a terra, em várias cidades, em vários lugares, pregando o Evangelho. Pedro estava entrando agora num lugar novo em Deus. E esse lugar novo em Deus de Pedro exigia agora passos novos no Senhor. Receba essa palavra sobre o teu coração. Deus quer que você dê novos passos de fé. Deus quer te colocar em lugares de desafios para você romper nesse lugar. Você não pode ser que nem os 11 discípulos que ficaram olhando as águas, que ficaram olhando Jesus do outro lado. Você tem que ser aquele que vai sair do barco e vai dar passos em direção naquilo que Jesus está te chamando. Você não pode ficar no barco. Você precisa ter experiências, você precisa ter fé em Deus. Você precisa se mover, meu irmão. Você precisa se mexer, minha irmã. E a fé, a Bíblia nos declara, quando você lê os evangelhos, você vai ler que existem diferentes níveis de fé, tá certo? Como assim? Eu vou explicar para você. Existe uma fé pequena e existe uma fé grande. Ou seja, é possível a fé crescer. Guardou isso? É possível a fé crescer. Nós vamos meditar mais sobre isso daqui a pouco. Mas olha só o que diz em Mateus 8, do 23 ao 27. Outro momento em que Jesus estava no barco com seus discípulos. Diz assim, ó: entrando ele no barco com seus discípulos, o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia no barco. Olha só que interessante. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Ele perguntou, olha só a pergunta de Jesus para eles: por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Quem tem medo, saiba disso, você tem uma fé pequena. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos, perguntando: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Jesus, imagina, meu irmão, quem é que gosta de ser acordado quando está dormindo aí? A Laura não gosta. Quem é que não gosta também? Acho que ninguém gosta, né? Mas tem gente que
Não gosta mesmo, já vai acordar brigando, né? Jesus estava dormindo no barquinho, discípulos estavam com ele, a tempestade, Jesus estava lá cansado, tá? Você não pensa que Jesus não dormia, que Jesus não cansava, que Jesus não ia no banheiro. Jesus fazia tudo que nós fazíamos, tá certo? Estava dormindo, cansado, servindo as pessoas, agora estavam tirando um cochilinho, que já ia começar a trabalhar de novo. Dormindo na paz. Vem os discípulos apavorados, já tinham visto Jesus fazer um montão de coisa. Você acha que Jesus ia deixar o barco morrer com Jesus e os discípulos? Não. Mas estava lá a tempestade, ele acorda e diz, cara, olha só, por que vocês, ele chega assim, ô seus cabeção, por que vocês têm tanto medo? Por que vocês têm essa fé tão pequena? Vocês não sabem quem eu sou? Ele nem dá muita bola, levanta, repreende o mar, repreende o vento e vai dormir de novo. Creio eu. Né? O que eu fui arrumar para andar comigo, né? Então ele repreendeu, entenda algo, que Jesus repreendeu aqueles discípulos porque eles tinham pouca fé. Não foi um elogio, foi uma repreensão porque eles estavam com medo e fé, entendeu isso? E pouca fé. Olha só, a Bíblia também nos fala sobre fé grande. Mateus 8, do 5 ao 13, diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Olha a situação, esse homem encontrou Jesus lá. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-se debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha que fé! Só tu dizer uma palavra que eu tenho certeza que meu servo vai ser curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Algumas versões dizem que Jesus ficou espantado com aquilo. E disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade. Olha só, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não encontrei ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Olha só, vá, como você creu, assim vai te acontecer. Na mesma hora o seu servo foi curado. Olha, aqui não foi uma repreensão, aqui foi um elogio. Jesus se admirou com a resposta do centurião para ele diante do problema. Jesus, eu não preciso que tu venha na minha casa, eu não preciso que tu imponha as mãos, eu te conheço, eu sei a autoridade que tu tem, se tu liberar uma palavra daqui, o meu servo vai receber lá. Jesus ficou, uau! Vai ser feito conforme tu crê. E aconteceu. O que limita a sua fé? Até onde você acredita, até onde você crê, até onde você tem fé para andar. Vamos lá. Então, como que eu faço para crescer a minha fé? Isso é uma boa pergunta, né? Pedro, ali, ele estava exercitando a fé. Ele não estava andando simplesmente sobre as águas. Ele estava andando sobre uma palavra. Jesus disse para ele, venha. Foi lançada uma palavra. E Pedro creu e começou a andar em cima daquela palavra que foi liberada. Nós aprendemos que a fé ela vem por ouvir a palavra. A fé vem por ouvir uma palavra. Deus te deu uma palavra, ande em cima da palavra.
Olha só. Lucas 17, do 5 ao 6. Olha o que a Bíblia fala a respeito de fé. Os apóstolos, então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, disse-lhe, aumenta-nos a nossa fé. Coloque a mão no seu coração aí, peça também ao Senhor, diz assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Respondeu-lhe Jesus, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transpassa-te ao mar, e ela lhe obedecerá. Algumas versões diz a respeito do monte, né? Algumas versões, tá, usam de alguma maneira a palavra do tamanho. Não é essa versão que eu quero. Essa versão que estava antes? Não, eu quero a outra versão. Ali, você viu que tem a palavra como, né? Algumas outras versões, ela diz do tamanho, tá certo? Que dá às vezes um entendimento, uma interpretação diferente do que a Bíblia quer dizer. Não quer dizer que esteja errado, mas a interpretação faz você pensar de uma maneira diferente. A palavra correta é como. Por quê? Porque Jesus, na verdade, ele está comparando a fé a um grão de mostarda. Quem é que já viu um grão de mostarda? Ele é bem pequeno, né? Quando você pega a versão do tamanho e você pensa que ela está falando na questão que se a fé é grande ou é pequena, e não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer, na verdade, se você tem fé ou não tem fé, tá certo? A questão do como, por que a fé, ela é como um grão de mostarda? Porque a fé, ela precisa ser plantada. Ela é como a Bíblia trouxesse que a fé, ela é como uma semente. E toda a semente, ela precisa ser plantada para que cresça. Então, como que nós crescemos a nossa fé? A fé, ela cresce quando você exercita a sua fé e você tem experiências pelo passo de fé que você dá. Entendeu? A fé, ela vai aumentando conforme você vai andando em cima daquilo que você tem recebido de Deus. Agora, se você não tem dado pequenos passos, não pense que você vai conseguir dar grandes passos de uma hora para outra. Não pensa que você vai conseguir romper grandes coisas, se nas mínimas coisas você não tem sido fiel e você não tem acreditado, crido e confiado no Senhor. A fé, ela é como um grão que ela precisa ser plantada. Então, essa fé, como um grão de mostarda, ela precisa andar em ação, para que você experimente a sua fé crescendo. Tem gente que quer ouvir grandes coisas de Deus, mas não tem obedecido nem o que já tem recebido do Senhor nesse tempo. Que não tem conseguido andar, que não tem conseguido se mover, que não tem conseguido dar passos. Agora, se você já deu passos de fé, meu irmão, o Evangelho nunca é um retrocesso na nossa vida. Se prepare para passos maiores. Legal a sua história de fé, muito bom, legal os passos que você já deu. Mas não fique contando só testemunhos de 10 anos atrás, um dia eu ouvi Deus e eu dei um passo de fé. Meu irmão, a fé, ela é uma cultura do céu. Ela é uma cultura do reino de Deus que nós começamos a andar e nos mover.
Qual foi o último desafio que Deus te deu? E qual foi a última vez que você obedeceu esses desafios? Deus, nessa noite, vai te desafiar. E a sua resposta, ela não pode ser só uma oração. Orar e agir. O que vai mostrar que a sua fé foi real mesmo, é quando você sair dessa porta e você dar os passos que precisa dar. Quando você sair dessa porta, que é segunda-feira, amanhã, e começar a se mexer, e parar de retroceder aquilo que Deus está te pedindo nesses dias. Parar de fingir que não é a voz de Deus, parar de fingir que não é a inquietação do Espírito Santo. O que você precisa consertar, os passos que você precisa dar, não demore para obedecer. A obediência tardia, ela já é uma desobediência. Porque se Deus está pedindo hoje e você obedecer amanhã, você já está desobedecendo a voz de Deus. O Espírito Santo, ele quer inquietar o seu coração para você plantar fé, cultivar a sua fé, ver a sua fé crescer, ver você se mover, ver você andar, ver você experimentar as coisas de Deus. Se nós não começarmos a orar por pessoas que dão dor de cabeça, quando que nós vamos chegar num lugar e ver alguém morto e orar para que um morto ressuscite, meu irmão? Se nós não somos fiéis nos detalhes, talvez, muitas vezes, se nós não, deixa eu falar algo para você, se você não é fiel nos dízimos, e talvez você não consegue ser nem de uma luta para dar oferta, como é que você vai conseguir ouvir a voz de Deus para quando Deus te desafiar para dar um celular, por exemplo, desafiar para você dar uma oferta generosa, extravagante para alguém, para você entregar algo que Deus está te pedindo? Você está entendendo? Você precisa e eu precisamos entrar nesse lugar espiritual e começar a nos mover em Deus e experimentar o que o céu quer liberar sobre a nossa vida. Receber isso de Deus. O segundo ponto aqui é saia da zona de conforto. Mateus 14, 29 diz assim, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Decida sair do barco hoje. Decida sair da zona de segurança hoje. Decida sair do controle hoje. Quem disse que você tem que ter o controle de tudo? Quem disse que você tem que saber de tudo? Quem disse que Deus vai te dar um mapa de como fazer as coisas? Deus vai te mostrar lá na frente. E Ele não disse que Ele vai te dar todas as respostas e como as coisas vão acontecer. Você não precisa saber como as coisas vão acontecer. Guarde essa. Você precisa simplesmente obedecer. Só isso. Deus não é obrigado a te dar os detalhes das coisas. Deus não precisa provar para você que A mais B, ou por isso e aquilo outro, né? Se você for por esse caminho, vai ser melhor para você. Você precisa obedecer a voz de Deus. Deus, Ele quer obediência do nosso coração. Olha só, o nosso pai na fé, Abraão, diz em Gênesis 12:1, então o Senhor disse a Abraão, olha o que o Senhor diz, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, a casa de teu pai, e vá para uma terra que eu vou te... Deus não mostrou a terra para Abraão, Deus não mostrou o lugar para Abraão, onde que Abraão deveria ir. Entenda algo, Abraão saiu de casa sem um destino, ao qual ele não sabia para onde ele estava indo. O que ele sabia? Ele sabia que tinha que sair de casa. Ele sabia que tinha que romper laços. Ele sabia que tinha que entrar nesse tempo agora. O que vai acontecer? Deus disse que vai fazer o quê? Eu vou te mostrar. Ah, Deus me mostra, daí eu saio. Não, Deus dizendo, sai que eu te mostro. Deus diz, entra na porta. E você quer saber o que tem por trás da porta? Não, entra na porta, meu irmão. Entra no lugar. Você não precisa saber o que tem por trás, você precisa confiar em Deus.
e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. A fé, ela vai sempre te desafiar. Ponto 3, elimine toda distração que tira o seu foco. Olha só, Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O que aconteceu ali? Ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a andar aqui com fé, mas no meio ele ficou com medo. E o que o medo começou a fazer com ele? Começou a... Tira o medo do seu coração, senão você vai se afundar. Senão ele vai te enredar. Você precisa focar em Jesus. 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você não pode perder o foco. Você tem que manter os seus olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Seus olhos nesses dias estão olhando para onde? A Bíblia nos conta de uma história de 12 espias que foram olhar a terra que Deus tinha prometido. Pega no seu coração isso. 12 foram olhar a terra que Deus tinha prometido. A terra era boa. A terra realmente era o que Deus tinha falado. Tinha desafios para conquistar a terra? Tinha. Deus não disse que não ia ter desafios para eles conquistarem a terra. Tinha gigantes na terra? Tinha. Mas a terra era muito abençoada. Dos 12, 10 voltaram quando viram aquilo, olhando somente os problemas, dizendo: mas não vai dar, a terra tem gigante. Nós somos como gafanhotos comparados ali com eles. Nós não temos como conquistar. Olha para a gente e olha para eles, como que isso vai acontecer? Não tem como. Apenas 2 voltaram dizendo: a terra é boa e nós cremos no que o Senhor prometeu. A terra tem gigante, mas nós vamos esmagar os gigantes. A terra tem as muralhas, mas as muralhas vão cair. A terra tem inimigo, mas nós vamos vencer o inimigo. Mas nós vamos desfrutar de cada palavra, de cada promessa que Deus deu. Olhos olhando. Tu entende que eram 12 olhando para a mesma situação. Eles viram os mesmos milagres de Deus. Meu irmão, eles atravessaram o mar. Eles viram todas as pragas que Deus fez. Eles viram Deus como um fogo. E não conseguiram crer na promessa de Deus. Eles não conseguiram crer no próximo desafio que Deus podia dar. Por quê? Porque eles começaram a olhar para eles. Eles começaram a olhar para os problemas e esqueceram de Deus. Esqueceram do que Deus havia dito e do que Deus havia falado que iria acontecer. Mateus 14:31 diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A fé pequena está conectada com medo, a fé pequena está conectada com a dúvida. Até onde vai a sua fé, meu irmão? Até onde você crê para Deus fazer? Olha só, Mateus 9, do 20 ao 22. Quem é que está comigo aí? Vocês estão entendendo aí o que Deus está falando no coração de vocês nessa noite? Diz assim, nisso uma mulher, olha só, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na orla do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Olha só, ela tinha uma convicção no coração dela. Ela já tinha tentado de tudo, 12 anos, sem a cura.
já havia gastado todo o dinheiro, já havia tentado de diversas formas, mas ela olhou para Jesus e disse: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante aquela mulher ficou curada. Tocou em Jesus com fé. Meu irmão, vários tocaram em Jesus. Quando Jesus até chega a dizer: alguém me tocou, e era uma multidão, mas Jesus, tipo, sim, alguém te tocou, não vários te tocaram aqui, Jesus. Mas ele diz: não, alguém me tocou de uma maneira diferente, não foi um toque qualquer, alguém me tocou com fé, alguém me tocou crendo, alguém me tocou acreditando. E Jesus que diz que dele saiu virtude, dele saiu poder. Aquela mulher tocou em Jesus e ela tirou a vida de Jesus, que curou ela, que sarou ela, e aquela mulher teve um milagre. Jesus não repreende ela, mas diz ao contrário: minha filha, tem de ânimo, porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, a tua fé, o que você faz com essa fé que você tem? De que maneira você tem tocado em Jesus? Mateus 9, versículo 27 ao 30, diz assim, ó: saindo Jesus dali, né? Jesus continua andando pelas cidades, olha só, o que acontece de novo? Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e eles lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: seja-lhes feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Que seja-lhes feito segundo a fé que vocês têm. Levante sua mão aí. Que seja feito conforme a fé que vocês têm. O que vocês têm clamado, o que vocês têm pedido, o que vocês têm crido, o que vocês têm orado, jejuado, buscado em Deus, que seja feito conforme a fé que vocês têm. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Nós já estamos caminhando para o final aqui, ó. Mateus 14, 32, quando entraram no barco, o vento cessou. O vento na sua vida vai cessar. Confie em Deus e os ventos vão passar. Confie em Deus e as coisas vão mudar. Confie em Deus e você vai sair dessa situação que você se encontra nesse instante. Confie em Deus, que o Senhor está no barco com você. E o último ponto: declare sua fé enquanto é possível. Mateus 14, 33. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deus quer fazer milagres na sua vida, eu tenho certeza disso. Deus quer que você rompa em fé. Deus quer que você cresça com a sua fé. Deus quer que você exercite a sua fé. Deus quer que você se mova em fé. Deus quer fazer maravilhas na sua vida e te abençoar grandemente. Isso não é uma mentira, é uma verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas tudo aquilo que o Senhor fizer, entenda algo: a honra, a glória, o louvor e a exaltação pertencem a Jesus. Reconheça a mão de Deus na sua vida. Reconheça o favor do Senhor. Reconheça os milagres de Deus sobre o teu coração. Feche seus olhos, a última oração. O Senhor hoje quer gerar uma fé naqueles que não têm fé ainda nele. Existe um convite do céu, não é meu convite. Um convite do céu. Você que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo,
Você que quer renovar, talvez você esteja tão distante do Senhor, mas hoje você quer fazer uma aliança nova com o Senhor. Você quer renovar a sua fé com Deus. Você quer confessar publicamente que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador. Está todo mundo com os olhos fechados, é você e Jesus. A Bíblia diz que se nós confessarmos com os nossos lábios e cremos no nosso coração, nós seremos salvos. Se existe hoje alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, levante suas mãos. Nós vamos orar juntos então. Nós vamos orar juntos então. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa, Senhor Jesus, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu confesso publicamente a minha fé em Ti. Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Aplauda o nome de Jesus. Nós estamos encerrando então mais uma reunião. Sejam todos abençoados, abençoadas. Ótima semana a todos.